Fala galera, tudo bem? E aí galera, vamos continuar o assunto lá. A gente acabou de estudar pilha, agora entra a aulinha de eletrólise. Muita gente acha um assuntinho difícil, mas não é difícil não. Eletrólise. Eletro vem de eletro, lise, quebra. Então olha lá, ó. Consiste em uma reação de óxido-redução não espontânea. Lembrem, pilha é um processo espontâneo. A eletrólise é um processo não espontâneo, é o inverso de uma pilha. Por que a eletrólise é um processo não espontâneo? Porque na eletrólise há necessidade de uma fonte externa de corrente elétrica para que a reação não espontânea ocorra. O que é essa fonte externa? É uma bateria, uma pilha, um gerador. É alguma coisa que vai fornecer energia para nossos eletrodos para poder quebrar a nossa substância aqui dentro. Então, olha lá, ó. O recipiente que se realiza a eletrólise recebe o nome de célula eletrolítica ou cuba eletrolítica. Isso daqui, ó. Isso aqui é uma cuba eletrolítica. O eletrólito, ou substância que conduz a eletricidade, deve ser um composto iônico líquido fundido ou em solução. Pode ser um composto molecular, desde que se ionize quando em solução. Então, aqui, ó, dentro, a gente vai colocar nosso composto. Pode ser um sal, geralmente é um composto iônico. Pode ser um ácido, uma base, mas geralmente o cara coloca composto iônico. Aqui é nossos eletrodos e aqui é o meu gerador. O gerador vai fornecer corrente para o eletrodo. Esse eletrodo aqui vai quebrar a nossa substância aqui dentro. Então, vamos lá ver como que acontece isso. Olha lá. Durante a eletrólise, um cátion sofre redução no cátodo. Ó, um cátion sofre redução no cátodo. Então, o cátion, que é o elemento com carga positiva, vai no cátodo. E o ânion sofre oxidação no ânodo. Isso acontece por meio de descarga elétrica fornecida por uma fonte externa. Qual que é a fonte externa? Bateria, ou pilha, ou gerador. Assim, temos na eletrólise uma reação de óxido-redução não espontânea. Então, falou reação não espontânea, é eletrólise. Entenda agora as duas formas de ocorrência de eletrólise. Tem dois tipos de eletrólise, eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea ou fundida cai menos em vestibular. Aqui cai mais é a aquosa. Ó, na eletrólise ígnea, a substância iônica está no estado líquido, ou seja, fundida, sem a presença de água. A palavra ígnea vem do latim igneus, que significa ardente, inflamado. Então, eletrólise ígnea ou fundida, a substância que vai estar dentro da célula da cuba eletrolítica não vai ter água, você vai ter só a substância lá dentro. Na eletrólise, um componente que é chamado de cuba ou célula eletrolítica, onde são colocados dois eletrodos, por onde passarão a corrente elétrica. O eletrodo pode ser inerte ou ativo, mas geralmente é eletrodo inerte. O que é eletrodo inerte? Que não vai reagir com o nosso salzinho dentro da minha cuba eletrolítica. São esses eletrodos aqui, ó. Esses eletrodos aqui tem que ser inerte para não reagir com a minha substância aqui dentro. Geralmente, esse eletrodo é de carbono grafite, de platina, mas geralmente é carbono grafite, certo? Então vamos lá, vamos voltar. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma bateria, o polo positivo da bateria está ligado nesse eletrodo aqui e o polo negativo da bateria está ligado nesse eletrodo. Se esse eletrodo é o polo negativo, essa plaquinha vai ficar com carga negativa, essa plaquinha vai ficar com carga positiva. Por exemplo, eu tenho minha substância aqui, o cátion, que é positivo, vai ser atraído pelo negativo. O ânion, que é negativo, vai ser atraído pelo positivo. Lembra que sempre o cátion é o cátodo e o ânion é o ânodo. Então, ó, de novo, aqui tem uma bateria, o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo liga aqui nesse eletrodo, e esse eletrodo fica carregado com o polo positivo. O polo negativo liga aqui, esse eletrodo fica carregado com carga negativa. O cátion, que vem do cátodo, vai grudar no negativo, porque negativo e positivo se atrai. O ânion, que vem do ânodo, vai grudar no positivo, porque positivo e negativo se atrai. Agora, toma cuidado. Ó, durante a eletrólise, um cátion sofre sempre redução no cátodo e um ânodo sofre oxidação no ânodo. E cuidado com isso daqui. Na pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise é o contrário. Por causa da bateria,
o ânodo é positivo e o cátodo é o negativo. Não estou falando de cátion e ânodo, estou falando do cátodo, é o polo negativo, e o ânodo é o polo positivo. Na bateria é o contrário. Cátodo é polo positivo e ânodo é polo negativo. Certinho? Então vamos lá ver um exemplo de eletrólise ígnea do cloreto de sódio. O que é eletrólise ígnea? É eletrólise sem água. Então, quando o cloreto de sódio é submetido à fusão, ele sofre o processo de dissociação, como representado abaixo. Então, se eu colocar o NaCl dentro daquela minha cubinha eletrolítica, os eletrodos que vão estar ligados na bateria vai esquentar e vai quebrar meu sal. Quando ele quebrar meu sal, vai formar o Na+, e o Cl-. Lembra? Ó, quebra do sal, Na+, Cl-. O cátodo, o cátion, é o cátodo, reduz. O ânion é o ânodo, oxida. Lembra do CRAL? Cátodo, reduz. Ânodo, oxida. Então, o cátion é o cátodo, reduz. E o ânion é o ânodo, oxida. Então, ó, sempre na eletrólise o cátion sofre redução e sempre na eletrólise o ânodo sofre oxidação. Agora a gente vai ter que aprender a fazer a reação de redução e oxidação do Na+ e Cl-. Ah lá. Só que para isso tem algumas regras. Regras para desenvolver exercício de eletrólise ígnea. Primeiro, fazer o processo de dissociação da substância eletrolizada. Isso daqui, certo? A gente vai ter que aprender a fazer esse processo aqui. Depois, escrever a reação do cátodo, redução, e observar qual substância foi produzida. Escrever a reação do ânodo, oxidação, e observar qual substância foi produzida. E, por último, escrever a reação global. Então, vamos lá fazer um exemplo? Fazer um exemplinho? Olha lá. Então, o vestibular vai te falar assim, ó. Na eletrólise do NaCl, qual substância forma no cátodo e qual substância forma no ânodo? Vamos lá? Ó, NaCl, vou fazer a primeira coisa, dissociar Na+, Cl-. O Na+ é o cátion, então ele vai reduzir, que é o cátodo. Então ele vai passar de Na+ para Na0, ó, reduziu de mais para zero. Então sempre quem reduz ganha elétron. Então se tem uma carga positiva aqui, tem um elétron. Os cation Na+, recebem elétron, sofre redução e transforma-se numa substância estável, Na. O Cl- vai oxidar, então vai passar de Cl- para Cl0. Então a equação de oxidação do cloro é essa daqui. Como eu tenho duas cargas negativas, eu tenho que ter dois elétrons aqui. Tudo bem? Mas cuidado. Ó, muita gente, quando o cloro oxida, a gente vai fazer assim, ó, cloro menos, dando cloro mais elétron. Não posso escrever essa equação desse jeito. Porque quando aparecer esses elementos, como substâncias simples, são sempre moléculas diatômicas. Então, H2, F2, Cl2, N2, Br2 e 2. Então, hoje faz calor no Brasil inteiro. Então, quando aparecer, ó, hoje faz calor no Brasil inteiro. Quando aparecer essa substância, sempre vem com o número 2. Então, não posso colocar só Cl, não existe só Cl. Então, tem que ser Cl, 2. Como tem um 2 aqui, eu tenho que colocar 2 aqui e 2 elétrons para balancear. Então, o vestibular vai falar assim, na eletrólise ígnea do NaCl, o que forma no cátodo? No cátodo forma sódio metálico. No ânodo, cloro gasoso. Então, de novo, vai reduzir de mais para zero e vai oxidar de menos para zero. Então, eu aconselho você decorar a reação de oxidação do Cl-. Certo? Aqui, ó. No cátodo, o Na+, aqui tá vendo, ó, o polo positivo e o polo negativo da bateria? O negativo, então esse daqui é o negativo, então ele vai ser atraído pelo cátion, ele é o cátodo. O ânodo, que é o polo positivo, vai ser grudado pelo polo negativo. Aqui vai formar sódio e aqui vai formar gás cloro. Sim, na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, temos formação de sódio metálico e gás cloro. Vamos escrever a equação global? Como que eu faço a equação global? Vamos lá. Lembra? Eu dissociei aqui, aí esse reduziu, esse oxidou. Para escrever a equação global, devemos cortar o elétron. Então, para escrever a equação global, o que tem que fazer? Cortar o elétron. Só que aqui tem um elétron, aqui tem dois. Então, vou ter que multiplicar essa equação por 2, ó, porque aqui tem um elétron e 2. Multiplicando ela por 2, vai ficar assim, ó. 2Na+, mais 2 elétrons, 2Na0.
Aí eu vou cortar o elétron. Só que aqui em cima eu vou ficar só com Na+. E aqui eu vou ficar com 2 Na+. Então essa também eu vou ter que multiplicá-la por 2. Porque quando eu multiplico essa por 2, vai ficar 2 Na+. Então eu vou ter que multiplicar essa por 2 para ficar 2 Na+ aqui. Então, ó, 2 Na+ com 2 Na+ corta, 2 Cl- com 2 Cl- corta, 2 elétrons com 2 elétrons corta. Aí eu tenho minha equação global. Certo? O que formou na equação global? Sódio metálico e cloro gasoso. Então, de novo, na equação global, o que eu tenho que cortar? Os elétrons. Como tem 1 e 2, eu tenho que multiplicar. Certinho? Olha lá, resumindo, ó, eletrólise ígnea, do NaCl, o cátodo vai atrair o cátion, que vai no polo negativo, e o ânion, vai ser atraído pelo ânodo, que é o polo positivo. Tá bom? Numa provinha teste, se o cara te dá um exemplo assim, ó, L2O3, se ele falar o que forma no cátodo e o que forma no ânodo, precisa fazer tudo isso? Não, ó, só separar. O alumínio é o cátion, o metal, então vai formar alumínio metálico. E o O vai formar o quê? Oxigênio. Acabou. Ó, o alumínio é o metal, então é o cátion, então vai formar alumínio no cátodo. O oxigênio é o ânion, então vai formar o oxigênio no ânodo. Aqui, o K é um metal, então vai formar potássio no cátodo. E o I é um A metal, vai formar iodo no ânodo. Certinho? Agora vamos na mais complicadinha. Eletrólise de solução aquosa. Na eletrólise aquosa, temos um composto iônico dissolvido em água. Esse, por dissociação e ionização, libera seus íons na solução, possibilitando a passagem de corrente elétrica. Além dos íons liberados pelo composto iônico, devemos levar em consideração a autoionização da água. Lembra da ígnea? Só tinha a substância. Agora, aqui eu vou ter a participação da água, então a gente vai ter que saber a ionizar a água. A água, quando eu quebro ela, vira H+ e OH-. Então, na eletrólise da solução aquosa, os vestibulares pedem para escrever a reação do cátodo, a reação do ânodo, que forma no cátodo, que forma no ânodo, e a reação global. Vamos lá. Então, exemplo de eletrólise aquosa NaCl. Faço igual a ígnea, ionizo ele, Na+, só que agora eu tenho a água vai participar. Agora deu um BO. Por que vai dar um BOzinho? Porque eu tenho, ó, Na+ e H+, eu tenho 2 cátion. E tem Cl- e OH-, tem 2 ânion. E agora, ó, na eletrólise aquosa são formados 2 cátion e 2 ânions. Apenas um cátion e o ânion vai sofrer descarga, ou seja, vai participar da reação do cátodo e do ânodo. E agora? Agora a gente vai ter que memorizar essa tabelinha aqui, ó. Quando o H+ vai facilitar a descarga, quando o H+ vai reduzir, quando ele estiver comparado com esses elementos aqui, ó. Quando tiver esses elementos aqui, esses vão reduzir, o H+ não. Quando o H+ estiver junto com esses elementos aqui, o H+ reduz, esse não. Já vou explicar já. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho Na+ e H+. Qual que vai reduzir mais? Quem que vai querer reduzir mais? Eu vou ter que vir nessa tabelinha, ó. Tá vendo? Na e H+. Então, o H+ tem maior facilidade de descarga. Então, quem vai reduzir mais? O H+. Entre o Cl-, quem vai reduzir? Desculpa. Entre o H+ e o Na+. Quem que vai reduzir mais? Quem tem maior facilidade de descarga? O H+. O Na+ está aqui, ó. Então, quanto mais para cá, mais facilidade de descarga. Então, quem vai descarregar entre o Na+ e o H+? O H+ vai reduzir mais do que o Na+. E entre o Cl- e o H-, quem que vai reduzir mais? O Cl-. Ó, a ordem é daqui, ó, não gosta de oxidar, e aqui gosta de oxidar. Então, entre o Cl- e o H-, quem que vai oxidar mais? O Cl-. Então, como que vai ficar isso? Ó, então, entre o Na+ e o H+, quem que vai oxidar mais? Quem vai reduzir mais? O H+, que ele está mais para cá. Então, o H+ vai reduzir. Quando o H+ reduz, você vai ter que decorar a equação de redução do H+, que é essa daqui, ó. Entre o Cl- e o H-, quem que vai oxidar? O Cl-. Então, isso aqui a gente vai ter que memorizar.
Então, você memoriza assim, ó, família 1A, 2A e alumínio nunca vai reduzir. Quem vai reduzir vai ser o H+. Os outros metais, que não for da família 1A, 2A ou alumínio, vai reduzir e o H+ não. Então, aqui, o H+ está junto com a família 1A, quem que vai reduzir? O H+. Quando o H+ reduz, qual que é a equação que eu tenho que decorar? Essa daqui, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Quem que vai oxidar? Cl-. Certo? Você pode pensar do OH- assim, ó. Quem que vai oxidar mais? Quem tiver menos oxigênio. Aqui não tem oxigênio, aqui tem 1. Então, esse aqui vai oxidar mais, porque não tem oxigênio. Então, quando o Cl- oxida, a equação dele é esse. Então, tem que decorar. Então, o que formou no cátodo? H2. O que formou no ânodo? Gás, cloro. Olha lá. Observe que na reação do cátodo formou H2, gás de hidrogênio, e no ânodo formou gás cloro. Agora, vamos fazer a equação global. Vamos fazer a equação global. Vamos lá, voltar, equação global. Reação de equação global obtida a partir da soma das 4 reações. Então, eu tenho, ó, essa é a equação aqui, essa daqui. Lembra dos dois aqui, ó? Qual foi que reduziu? O H+. Qual que é a equação de redução do H+? Essa daqui, eu tenho que decorar. Entre essa e essa, qual que oxidou? O Cl-. Então, eu tenho que decorar a equação do Cl-. Aí, o que eu faço? Corto esse elétron, só que corto esse elétron. Como aqui eu tenho 2H+, aqui eu tinha 1H+, então eu tenho que multiplicar essa por 2. Ó, como aqui tem 2H+, e aqui tinha 1H+, lembra aqui em cima, ó? Lembra aqui, ó? Tem 1H+, aqui tem 2H+, eu multipliquei essa inteirinha por 2. Como aqui tem 2 Cl-, aqui tem 1 Cl-, eu multipliquei essa aqui inteirinha por 2. Então, multiplicando essa por 2 e essa por 2, por quê? Para cortar o H+, que está em lados opostos, e o Cl- está em lados opostos. Então, multiplicando ela por 2, cheguei nisso daqui, ó. 2 Cl- com 2 Cl- corta, 2H+ com 2H+ corta, 2 elétrons com 2 elétrons corta. O que sobrou? 2 NaCl, dando 2 NaCl, dando 2 águas, 2 NaCl mais 2 águas, dando 2 Na+, mais 2 OH-, H2 mais Cl2. Olha lá, o que formou no cátodo? Gás hidrogênio, gás cloro e soda cáustica. E o meio é básico porque formou OH-. Tudo bem? Aqui, vamos dar um exemplo do sulfato de cobre. Só para vocês entenderem. Ó, separa o cobre, a carga dele é mais 2, o SO4 é menos 2. Entre o cobre e o H+, quem que vai reduzir? Porque o cátion reduz. Tá vendo? Cobre não é da família 1A, nem 2A, nem alumínio. Então, ele vai reduzir. Só quando é da família 1A, 2A, o alumínio, não reduz. Aí o H+ reduz. Então, aqui, se aqui fosse, por exemplo, magnésio, aí o H+ ia reduzir. Como o H+ está em presença de um elemento que não é da família 1A, nem 2A, nem 3A, então quem vai reduzir? O cobre. Então, cobre 2 passa para cobre 0. Só que como tem mais 2 aqui, eu tenho que ter mais 2 elétrons. Aqui é a reação do cátodo. Aqui, o ânion oxida. Quem vai oxidar? Vai oxidar quem tem menos oxigênio. Quem tem menos oxigênio? O OH-. Quando o OH- oxida, qual que é a reação de oxidação dele? Galera, infelizmente, eu vou ter que decorar essa equação aqui. Tenho que decorar. Quando o H+ reduz, qual que é a equação dele? Essa. Quando o OH- oxida, qual que é a equação dele? Essa daqui. Então, se o OH- oxidou, essa é a equação dele. Então, de novo, entre CO mais 2 e H+, quem que vai reduzir? O CO mais 2, porque não é da família 1A, nem 2A, nem 3A. Entre esses dois aqui, ó, SO4 menos 2 e OH-, eles são ânion. O ânion oxida. Quem vai oxidar? Quem tem menos oxigênio, OH-. Quando o OH- oxida, eu tenho que decorar essa equação aqui. Certinho? Então, usando isso daqui, como que eu vou usar? Só olhar. É da família 1A, 2A ou 3A? Não. Não é. Então, ele vai reduzir. Se fosse da família 1A, 2A ou 3A, quem vai reduzir? O H+. Se o H+ reduz, qual é a equação que eu tenho que decorar? Essa. O ânion oxida. Quem vai oxidar? Quem tem menos oxigênio. Quem tem menos oxigênio? O OH-. Qual é a equação do OH-? Essa daqui eu tenho que decorar. Tudo bem? Para fazer a equação global, tem que cortar os elétrons.
Só que olha aqui, cortando os elétrons, ó. Aqui eu tenho 2 OH-, aqui eu tenho 1. Então, tem que multiplicar essa daqui por 2 para poder cortar os OH-. Olha lá, ó, por isso que eu multipliquei ela tudo por 2. Ó. Cortei o OH-, cortei o elétron. Aqui eu tenho 2 águas e uma água, corta, sobra uma água aqui. Então, sobrou 2 águas, corta com essa. CuSO4 mais H2O, dando 2H+, SO4, Cu e meio O2. Então, é a solução ácida porque formou H+, aí formou cobre metálico e oxigênio gasoso. Beleza, pessoal? É uma aulinha bem, sim, bem dificinha mesmo, eu concordo. Mas qualquer dúvida, eu vou mandar uns exercícios também. Qualquer dúvida, é só me avisar, tá bom? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.